E se você pudesse ler 30 mil avaliações de clínicas e entender exatamente do que os pacientes reclamam? Mas aí vem um problema que acaba com qualquer tentativa de fazer isso. Se você levasse um minuto para ler cada avaliação durante 8 horas por dia, sem parar, você levaria mais de 60 dias para ler tudo. Eu não tenho esse tempo todo sobrando. Então eu usei a inteligência artificial e li essas avaliações todas em questão de minutos. Se eu te disser que nesse exato momento você está perdendo pacientes por causa das suas avaliações, por isso é que nesse vídeo eu vou te mostrar por que cada avaliação é fundamental para sua clínica, o passo a passo por onde esses dados com números e texto me guiaram, o quanto essas avaliações negativas afetam a nota final da sua clínica e o que foi que as pessoas escreveram nessas avaliações, ou seja, quais foram os motivos que levaram esses pacientes a darem avaliações negativas. Mas é importante que você assista o vídeo todo para entender como a IA chegou nessa conclusão. E se você ficar até o final, eu vou te explicar onde baixar o relatório que eu criei com todas as conclusões dessa análise. Assim você também vai poder avaliar e tirar suas próprias conclusões. Você sabe qual é a opinião dos seus pacientes sobre a sua clínica? Não sabe? Então escuta isso. Outro dia eu li uma pesquisa da Bright Local, que é uma agência inglesa com mais de 80 mil clientes. Ela é especializada em marketing na internet para lojas físicas. O trabalho dessa agência é encontrar público próximo a essas lojas para elas anunciarem na internet e o anúncio não aparecer para pessoas de outras cidades ou até de outros estados. Eu fiquei surpreso quando eu vi que 91% dos clientes disseram que as avaliações positivas afetam a maneira como eles escolhem uma empresa. O que isso quer dizer? Que de cada 10 pessoas que pesquisam na internet por um profissional, 9 só escolhem um se ele tiver boas avaliações. É praticamente todo mundo. Ainda nessa pesquisa, mais da metade das pessoas também disse que só usa um serviço se a média das avaliações dele for de 4 estrelas ou mais. Ou seja, quem fica com uma nota final abaixo de 4 estrelas já sai perdendo mais da metade dos clientes. Agora que você entendeu por que essas estrelinhas são tão importantes, deixa eu te mostrar o que eu encontrei usando IA para ler 30 mil avaliações de clínicas. Eu vou ser bem direto. Você quer que a sua clínica tenha algum paciente no futuro? Então preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Para fazer essa pesquisa, eu só peguei os dados de clínicas pequenas ou de consultórios. E de qualquer especialidade. Tem clínica médica, odontológica, clínicas de fisioterapia, fonoaudiologia, nada de hospitais com milhares de avaliações. Isso porque as grandes redes de saúde costumam ter equipes inteiras só para cuidar do marketing digital. E uma clínica pequena provavelmente não vai bancar esse investimento. Se identificou? A IA que eu usei foi um concorrente do ChatGPT. Eu assino a versão profissional, que é paga, mas esse vídeo não é recomendação desse produto, nem tem patrocínio dessa empresa. É só uma preferência minha mesmo. Para começar, eu carreguei os dados na IA e dei algumas dicas para ela sobre o arquivo com as avaliações. Os dados em anexo apresentam algumas avaliações de clínicas médicas. Analise os dados para entendê-los e responder as perguntas que virão a seguir. Aí ela responde que vai analisar o arquivo, escreve uns códigos aqui que não importam muito para a gente, porque a gente só quer o resultado. Depois ela dá algumas informações gerais que eu, por enquanto, não vou usar, porque eu não fiz uma pergunta específica. E diz que está pronta para me responder sobre esses dados. Agora eu vou usar um outro prompt para fazer a primeira pergunta. Represente a evolução das avaliações ao longo do tempo e o crescimento do número de clínicas avaliadas. O que eu quero saber aqui é se a quantidade de avaliações tem aumentado ou diminuído. Mais uma vez ela leva um tempinho processando e me responde com 2 gráficos. Vamos ver o que ela diz sobre o número de avaliações. Crescimento exponencial ao longo dos anos, aceleração notável a partir de 2021. O número de avaliações praticamente dobrou entre 2023 e 2024. Na verdade, olhando para o gráfico, dá para perceber que o número de avaliações praticamente dobra a cada ano desde 2020. Mas será que o número de avaliações está crescendo assim porque o número de clínicas também foi dobrando ao longo desses anos? Para responder isso, eu vou olhar a segunda parte da resposta, a quantidade de clínicas avaliadas por ano. O segundo gráfico mostra quantas clínicas receberam pelo menos uma avaliação durante esses anos. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado quando eu vi esse resultado, principalmente comparado com o gráfico anterior. Inclusive a IA diz exatamente isso no resultado. Crescimento mais gradual e linear comparado ao número de avaliações. Aqui você percebe que o número de clínicas avaliadas tem um crescimento bem constante ano a ano. A IA diz que isso sugere que cada clínica está recebendo, em média, mais avaliações por ano. Já que ela diz que o aumento mais importante foi desde 2020, então eu vou olhar a partir daquele ano. Eu vou perguntar quantos por cento cresceu cada uma dessas duas quantidades. Aqui eu quero chamar a atenção rapidinho para uma coisa. Imagina tentar ler todas essas avaliações enquanto sua clínica continua recebendo nota baixa e perdendo paciente.
Isso mostra o quanto a inteligência artificial é útil nessa análise. Ela já te dá o resultado de uma forma que você consegue entender sem precisar interpretar um monte de números e gráficos. Agora, voltando para o percentual de crescimento, olha a conclusão. Enquanto o número de clínicas aumentou mais ou menos 67%, o número de avaliações cresceu mais de 7 vezes. Significa que cada clínica está recebendo, em média, muito mais avaliações em 2024 do que recebeu em 2020. Eu vou voltar nessa informação daqui a pouco, mas por enquanto eu vou dar um exemplo para você ter uma ideia do que significa essa diferença. É como se você tivesse 2 investimentos no banco. No primeiro você investiu R$1.000 e depois de 4 anos você tem 1.670. No outro você investiu os mesmos R$1.000, mas depois de 4 anos você tem 7.350. É uma diferença tanto, né? Agora, como eu disse, vamos voltar nessa imagem porque ela é muito impactante. Presta atenção nesses percentuais e nessa conclusão. Cada ano que passa, mais gente dá opinião sobre as clínicas. Uma dica, pausa o vídeo aqui, faz um print dessa tela e guarda. Da próxima vez que alguém te disser ninguém perde tempo avaliando clínica na internet, você mostra isso. Bom, como você viu, os números não mentem, né? As pessoas estão cada vez mais avaliando as clínicas online. Mas os números são só uma parte dessa história. O que realmente importa é entender o que está por trás dessas avaliações. O que essas pessoas estão escrevendo. É isso que você vai descobrir agora. Vou te mostrar um resultado que eu não esperava e que eu acredito que você também não imagina. Para ficar mais fácil entender, eu só preciso te explicar rapidinho como é que o Google mostra essas avaliações. Quando você avalia uma clínica no Google, você só pode dar 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. Não dá para dar 2,5 estrelas, por exemplo. O Google então pega essas avaliações, faz uma média e apresenta a nota final da clínica. Mas para facilitar essa análise, eu arredondei essa nota final para ficar com um número só. Por exemplo, se uma clínica tem nota 4, alguma coisa, 4,2, 4,7, eu coloco ela no grupo das clínicas com nota 4. Se ela tem nota 3,2, 3,9, 3,7, ela vai para o grupo das clínicas com nota 3. E assim por diante. Com essa média, todas as avaliações de 1 a 5 estrelas que a clínica recebe se tornam a nota final dela. Por falar nisso, como você acha que as pessoas escolhem a quantidade de estrelas para uma clínica? Essa é legal, mas não aceita meu plano, vou dar 3 estrelas. Essa clínica é ótima, mas é ruim de estacionar perto, vou dar 4 estrelas. Se não fosse por isso, eu dava 5. Eu achava que seria assim, até eu descobri isso que eu vou te mostrar agora. Eu descobri isso quando eu fiz uma outra pergunta para a IA. Eu pedi para ela me dizer o que acontece com o número de estrelas em cada uma das notas finais. A primeira coisa que chamou minha atenção nessa resposta é que existe uma forte polarização nas avaliações. Isso significa o quê? Que tem muitas notas nos extremos. Depois que a IA me deu essa dica, eu dei um jeito de mostrar essa polarização de um jeito mais visual. Assim você entende exatamente do que eu estou falando. Eu trouxe os dados para uma planilha e fiz esse gráfico aqui, que mostra o número de estrelas que cada paciente deu. Ele lembra um pouco o gráfico do Google Maps, que separa as avaliações pelo número de estrelas e faz a média para apresentar a nota final, do mesmo jeito que eu já expliquei. Nesse momento, eu estou filtrando pelas clínicas que ficaram com nota final 1 e o gráfico está mostrando quantas avaliações de 1 a 5 estrelas essas clínicas receberam. Nesse caso, para ficar com uma nota 1, 76% das avaliações que as clínicas recebem são de 1 estrela. O que chama atenção é isso aqui, as avaliações de 5 estrelas. Eu imaginava que fosse encontrar muitas avaliações de 1 estrela, algumas de 2 e poucas de 3 estrelas, que dariam essa nota final de 1. Mas é exatamente o contrário. Olhando para esse gráfico, parece que as pessoas só avaliam de 2 maneiras, péssimo ou ótimo. Para conferir se é verdade, vou comparar com as outras notas. Como será que ficam as avaliações quando a nota final é 2? É como se algumas avaliações de 1 estrela virassem avaliações de 5 estrelas, e o resultado disso é uma nota final 2, ou seja, as opiniões continuam nos extremos. O que será que acontece quando a clínica tem nota final 3? De novo, o mesmo resultado, só que agora as avaliações de 5 estrelas já superam as de 1 estrela. Parece que ninguém quer ficar em cima do muro na hora de avaliar uma clínica. E a partir da nota 4 isso fica ainda mais evidente, porque a quantidade de avaliações de 2, 3 ou 4 estrelas é desprezível. Lembra que eu falei lá no início que os pacientes só querem as clínicas que têm a nota final 4 ou maior? Pois é, como se as pessoas soubessem que uma clínica que tem nota final 4, na verdade tem um monte de notas 5 estrelas e só algumas ruins. Eu vou voltar nessa imagem aí daqui a pouco, porque ela é muito importante. Mas agora, para concluir essa parte da análise, olha só o gráfico das clínicas com nota final 5. Elas praticamente só têm avaliações de 5 estrelas. Então, recapitulando, o que foi que a inteligência artificial te mostrou até agora? Que as pessoas ou dão notas muito boas ou dão notas muito ruins. Ou seja, a nota final da sua clínica só depende da quantidade de avaliações de 1 estrela que você consegue evitar. Porque quem gosta do seu trabalho vai te dar 5 estrelas. Até agora esse resultado já é muito mais do que eu esperava lá no início desse vídeo. A IA já te ensinou que você precisa prestar atenção nas avaliações muito negativas e já separou essas avaliações.
Então, mesmo que eu quisesse ler e entender todas as 30 mil avaliações, eu não precisaria. Isso me pouparia muito tempo. Agora, sabendo disso, lembrando que a meta é ficar com uma nota de 4 para cima, basta a gente descobrir o motivo dessas avaliações de 1 estrela. E aí, o que você acha que as pessoas escrevem nessas avaliações? Por que elas dão logo a nota mínima? A maioria dos donos de clínica que eu conheço já tem certeza que sabe da resposta. Deve ser porque o médico atrasou, é o preço da consulta, o paciente não gostou do diagnóstico. Aí eles tentam resolver esses problemas. Mas mesmo depois de diminuir os atrasos, ajustar os preços, treinar os médicos, as avaliações negativas continuam. Sabe por quê? Porque você está atirando no escuro. Sim, se você der um palpite aleatório sobre essas opiniões negativas, todo esse trabalho que eu te mostrei até agora é jogado fora. Porque provavelmente seria um palpite errado e você perderia tempo para resolver o problema errado, o que não mudaria nada. Mas a boa notícia é que você não precisa chutar, agora que eu te mostrei uma ferramenta que vai te dizer na hora o que provoca essa nota tão baixa. Para isso, eu vou carregar os comentários das avaliações negativas na IA e perguntar do que as pessoas reclamam. Para facilitar, eu vou dividir em assuntos médicos e assuntos administrativos. Então, por exemplo, se o paciente achou o médico grosseiro, ou pouco profissional, ou não gostou do diagnóstico, esse é um assunto médico. Mas se a pessoa não gostou do atendimento na recepção, marcação, problema de pagamento, de convênio, esse é um assunto administrativo. Eu carreguei os dados e já criei o prompt. Esses são comentários deixados em avaliações de clínicas médicas. Todos os comentários são de avaliações no menor valor possível, 1 estrela, ou seja, são comentários negativos. Avalie os textos e identifique os principais pontos de reclamações nas avaliações. Divida em assuntos médicos e assuntos administrativos, informe o volume em relação ao total. De cara a gente já percebe qual é o problema. A grande maioria das queixas, aproximadamente 85% do total, está relacionada a questões administrativas. O maior volume de reclamações é com horários e agendamentos. Muitas queixas sobre dificuldade de comunicação com as clínicas por telefone ou WhatsApp. Cancelamento de consultas, remarcação, sem aviso prévio, funcionários despreparados, falta de cordialidade, informações desencontradas. Ou seja, quase todos os problemas são de comunicação. E as questões médicas? Consultas muito rápidas e superficiais, falta de empatia, exames desnecessários. Só um parêntese aqui, como é que o paciente sabe se o exame é desnecessário? Provavelmente o que aconteceu foi que o médico não conseguiu explicar para ele a importância do exame. Então me parece que até nas reclamações sobre os médicos, o que sobressai também é problema na comunicação. E é isso mesmo que a IA conclui. O principal foco de insatisfação dos pacientes está relacionado à gestão administrativa das clínicas, especialmente no que diz respeito ao gerenciamento de tempo e comunicação com os pacientes. Agora ficou fácil entender essa polarização das avaliações. O paciente tem uma experiência ruim com a clínica, fica com a sensação de que está perdendo tempo por causa da desorganização, aí vai no Google enquanto o sangue ainda está quente e faz uma avaliação super negativa. Não faz sentido? Mas por que eu insisto tanto que você deve evitar essas avaliações negativas? Porque você já viu que essas avaliações demonstram que o paciente teve uma experiência ruim. E demonstram de uma forma bem exagerada, com uma nota mínima, 1 estrela. Isso prejudica a nota final. Lembra que eu disse lá no início que mais da metade das pessoas só aceitam um profissional com nota 4 ou maior? Pois é. Então essas avaliações negativas não afetam só a imagem da sua clínica, elas afetam também o seu bolso. Se você tem muitas avaliações de 1 estrela por causa de aborrecimento dos pacientes, a sua nota final vai cair. E qual é o resultado disso? Você gastou dinheiro para as pessoas encontrarem a sua clínica no Google, mas de cada 100 pacientes que te encontram, só 46 vão tentar marcar uma consulta. Os outros 54 te ignoram e jogam teu dinheiro fora. Mas como é que você muda isso na sua clínica? Melhorando os processos de trabalho no atendimento, transformando essa experiência ruim para uma experiência leve, fluida, e redirecionando essa energia que o paciente gasta para um comentário positivo em vez de negativo. Mas será que isso é possível? Bom, a gente precisa lembrar que as clínicas que têm nota 4 e 5 têm um percentual enorme de avaliações de 5 estrelas. Essa informação dá uma pista de que essas clínicas costumam agradar muito e de vez em quando alguém sai muito contrariado e dá 1 estrela. Então será que mesmo um comentário ruim tem alguma coisa que poderia ter salvado essa avaliação? Para tirar essa dúvida, eu vou perguntar isso para a IA. Identifique com precisão e apenas nos comentários onde há menção sobre isso se há alguma menção positiva na avaliação, ou seja, se é possível identificar que ainda que a avaliação seja negativa, houve algo de positivo. Mais uma vez, o valor que a inteligência artificial entrega é impressionante. Ela entendeu exatamente o que eu queria e separou o que tem de bom nesses comentários ruins. Os avaliadores fizeram questão de destacar os pontos positivos, o atendimento dos médicos é excelente, mas o atendimento para agendamento é péssimo. Aí ela conclui, essa análise revela um padrão interessante. A qualidade do atendimento médico é reconhecida mesmo quando outros aspectos da experiência são negativos.
muitos dos problemas relatados poderiam ser resolvidos com melhoras nos processos administrativos. Ou seja, essas avaliações ruins poderiam ter sido avaliações de 5 estrelas se os problemas de comunicação tivessem sido resolvidos. Mas depois dessa análise toda, será que ficou claro qual é realmente o problema? A IA identificou os sintomas, problema de comunicação, desorganização, mas a avaliação que eu faço com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia é que a desorganização da equipe e as falhas de comunicação não são a causa dos problemas de uma clínica. Elas já são uma consequência da verdadeira causa. A causa real é que o médico não tem tempo e nem está interessado em otimizar o processo de trabalho de atendimento, e nem deveria estar mesmo. O profissional da saúde tem que focar no tratamento do paciente, não na burocracia. Para lidar com o atendimento, ele precisa da informação mastigada, com o máximo de valor e que tome o mínimo de tempo possível. Ele vai conseguir isso com ferramentas como a inteligência artificial, como eu acabei de mostrar. Lembra que eu te falei que teria um bônus se você ficasse até agora? Pois é, então clica no link aqui na descrição e baixa o relatório com todo esse material. É um guia passo a passo onde a IA sugere como você pode transformar esses dados em ações práticas para o dia a dia da sua clínica. E assim você vai ter uma chance maior de ter sua avaliação de 5 estrelas. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.